ciência está destinada a desempenhar um papel cada vez mais preponderante na produção industrial, e as nações que deixarem de entender essa lição hão inevitavelmente de ser relegadas à posição de nações escravas, cortadoras de lenha e carregadoras de água para os povos mais esclarecidos. O PQC é um órgão de classe admirável, é um verdadeiro protótipo, um órgão digno de ser imitado. Ela tem uma estrutura democrática. A diretoria da PQC em 40 anos sempre foi eleita de forma direta pelos pesquisadores. Não tem, como muitas entidades, a diretoria indicada pelo conselho, não. 40 anos nunca foi pelega. Ela nunca referendou os atos do governo. Ela sempre foi independente, autônoma, sempre defendeu os interesses dos pesquisadores do Instituto de Pesquisa. E por conta de não ser pelega, muitas vezes é considerada uma entidade que faz oposição ao governo. E não é verdade. A PQC é absolutamente apartidária. Ela sempre fez uma política científica na defesa das instituições de pesquisa e dos pesquisadores da ciência e tecnologia pública. Ela sempre discutiu políticas científicas, mas a PQC sempre defendeu a autonomia, o direito à autonomia dos institutos de pesquisa, que é um direito constitucional não respeitado pelo governo. E a PQC é transparente, ela é aberta. Nas reuniões da diretoria da PQC e conselho, pode participar qualquer pesquisador. E as decisões da PQC são referendadas pelas reuniões da diretoria e pelas assembleias, são decisões democráticas. O presidente seria o José Reis, que era um pesquisador que tinha muita penetração na imprensa e que procurava divulgar as novidades da pesquisa científica e tudo mais para a população. E era uma pessoa de muita expressão, era um colunista da Folha de São Paulo, tinha sido chefe do departamento administrativo de pessoal do governo Jânio Quadros, era um pesquisador de nome famoso, fundador da SBPC. Nós procuramos ele e pedimos para ele servir de bandeira, de estandarte. O Zé Reis convocou essa Assembleia de Fundação para o auditório do Instituto Biológico e declarou: nós estamos aqui reunidos para fundar uma associação de pesquisadores científicos. Nós criamos uma série de princípios dentro da coisa. Nós tivemos uma excelente diretoria. Eu fui aprender a conhecer, visitei todos os institutos de pesquisa do Estado e nós tínhamos uma unidade, um ideal em comum. Então, não vamos nunca reivindicar salário. Nós vamos reivindicar equiparação sempre com a universidade. Nós procuramos, então, organizar uma entidade de classe para fazer a defesa da carreira do pesquisador e para ser um órgão de classe que pudesse negociar com o governo, como fazer a política científica desses institutos de pesquisa como órgão de classe. Começou com 132 associados fundadores, e esse número foi crescendo. Hoje, são 2.400 associados pertencentes aos 19 institutos de pesquisa do Estado de São Paulo. A PQC fez um estatuto e tudo mais, e muita coisa dessa fase até hoje está sendo preservada. Até hoje. Foi um período muito gostoso, de muita luta,
Mas houve uma coisa muito importante, que criamos um núcleo com um entendimento único até essa época. Depois do mandato do governador Paulo Egídio Martins, que implantou a carreira de pesquisador, veio o governo Paulo Maluf. Ele teve um aspecto positivo para a carreira do pesquisador no nível salarial. Durante todo o governo Maluf, o nível salarial dos pesquisadores foi mantido equiparado ao nível da universidade. Mas houve um problema, que alguns pesquisadores muito fracos, eles foram classificados no nível 1. Já pesquisadores antigos ficaram no nível 1, porque o currículo deles era muito fraco. E a carreira do pesquisador é uma carreira de mérito. E como eles tinham influência política junto ao governador, o governador começou a promover pesquisadores por decreto do nível 1 para o nível 6, passando por cima da CPRTI, de toda a legislação. Bom, mas isso desfigurava totalmente a carreira do pesquisador, tornava a carreira uma carreira política e não uma carreira de mérito científico. A PQC, na época, teve um papel muito importante, porque o presidente da PQC, o Dr. Herculano Medina, pesquisador do Instituto Agronômico, entrou com uma ação popular em nome da PQC contra essas decisões do governador Paulo Maluf, depois da 6ª nomeação. E a ação foi bem sucedida, porque o governador não nomeou mais ninguém dessa forma. Passou a respeitar a CPRTI. Depois, teve um outro problema, que a carreira do pesquisador foi implantada e nós não tínhamos o acesso. Quer dizer, o pesquisador não tinha progressão do nível 1 para o nível 2, do 5 para o 6. E era preciso aprovar uma nova lei, então nós não éramos recebidos. E aí veio o governo Montoro, que sucedeu o governo Maluf. E nós tínhamos também um novo problema no governo Montoro, que o secretário de Planejamento, José Serra, era contrário a essa ideia da carreira e acesso. Aí o que aconteceu? Morreu uma pessoa picada de cobra aqui no Triângulo Mineiro, por falta de soro antiofídico. Morreu no hospital. A imprensa foi para cima do diretor do Instituto Butantan. Por que não tem soro antiofídico? E o diretor do Butantan confirmou, não tem mesmo. Nós não estamos conseguindo produzir soro para abastecer o mercado nacional. O governador Franco Montoro convocou o diretor do Instituto Butantan para ir lá conversar com ele. Então, junto com o diretor do Instituto Butantan, foi também a CPRTI, porque a doutora Alba Santos Lavras, da CPRTI, era pesquisadora do Butantan e já foi com o projeto de acesso na mão. Então, o governador Franco Montoro ouviu o diretor do Butantan e aparelhou o Butantan para produzir vacina. Nunca mais houve falta de vacina e soro antiofídico no Brasil depois daquilo. Nessa reunião, o pessoal da CPRTI, também tinha o pessoal da PQC na reunião, falaram, a obra da CPRTI falou, governador, nós também estamos precisando de um acesso, explicou a situação, que nós tínhamos uma carreira e não tinha acesso. E o governador pegou o projeto e falou, eu implanto isso, Zé Serra, implante isso. E a lei de acesso foi implantada e depois, a partir disso, os pesquisadores passaram a ter acesso. Né? O governo Montoro foi um governo que acolheu as reivindicações dos pesquisadores. E o governo Montoro foi um governador sensível, que respeitou a comunidade de pesquisadores, acolhia no palácio, recebia no palácio, para diálogo. E o governo seguinte foi do governador Quercia, onde não avançou, também tivemos problemas semelhantes ao que tivemos com o governador Maluf, né, que antecedeu o Montoro. Depois veio o governador Fleury, que pelo menos acolheu a reivindicação de criar uma lei que regularizasse a revisão salarial de maneira a manter uma paridade com as universidades. O doutor Adalto foi que me convidou para entrar dentro da diretoria da PQC. Nós fizemos grandes campanhas, nós fizemos passeatas, nós fizemos movimentos junto aos institutos de pesquisa, nós tivemos entrevistas com o secretário de Estado e chegamos a ter uma audiência com o governador Fleury.
tivemos na Assembleia Legislativa, acompanhando a votação, enchemos as galerias, coisa rara, né, para a votação dessa isonomia. Conseguimos uma vitória bastante expressiva, não foi total, mas nós conseguimos uma vitória expressiva. Dentro desse período, nós fizemos uma revista com todos os institutos de pesquisa, porque eu via que o público, em geral, não conhecia o trabalho de pesquisa, não conhecia os institutos de pesquisa. Então, também procuramos fazer uma coletânea de toda a legislação relativa à carreira de pesquisador científico, para que o pesquisador conhecesse, porque às vezes o pesquisador ele entra dentro do laboratório, ele faz a pesquisa dele, mas ele não está politicamente conhecedor, politicamente no bom sentido, conhecedor de toda a atividade, todas as leis que tratam do assunto. Então, procuramos sempre, havia um entrosamento entre os institutos de pesquisa, tanto da área da saúde, como da área da agricultura, como da área, todos os setores nós procuramos unificar. Então nós conseguimos sempre um público grande nas nossas assembleias, porque nós respeitávamos cada instituto, cada atuação de cada pesquisador de cada área. Eu era assistente de direção do Instituto Biológico e cheguei, num determinado tempo, a ter uma sala da APQC dentro do Instituto Biológico. Nós fizemos assembleias dentro do Instituto Biológico e o diretor da época nunca nos impediu. Ele sempre apoiou, ele sempre deu o seu aval para que nós pudéssemos fazer as nossas reuniões, nunca teve problema. Durante o governo Fleury, os pesquisadores tinham um diálogo razoável com o governo. Foi o governo que fez uma lei importante para a carreira do pesquisador, que é a equiparação com os níveis salariais de carreiras congêneres, em 93. Né? Após o governo Fleury é que veio o Covas. No primeiro ano do segundo mandato do governador Mário Covas é que nós já tínhamos construído politicamente um ambiente de pressão e de visibilidade das nossas reivindicações que levou o governador Covas a rever salários dos pesquisadores. Houve uma reunião histórica, né, a última que houve com o governador, que eu me recordo, né, que foi conseguida pelo presidente Nelson Braga, da PQC. Né? Então, após diversas manifestações públicas, ele, sensibilizado, aceitou realizar uma audiência com os representantes da comunidade, tendo recebido incentivo do Antônio Emílio Moraes, que era um empresário que nos solidário com as nossas reivindicações, e com a deputada Luísa Erundina, que foi a mediadora política da audiência que houve no dia 5 de julho de 99. Uma comissão liderada pela PQC se reuniu com o governador, onde foi entregue, reiterado, um documento já protocolado no Palácio, onde nós reivindicamos o cumprimento da Lei 727, que trata da revisão salarial. Depois houve um problema na saúde dele que se agravou e ele, evidentemente, interrompeu esse diálogo que nós tínhamos conseguido. Foi produzido o anteprojeto de lei do reajuste, foi na Assembleia, ganhou o regime de urgência na Assembleia e no dia 21 de setembro de 99 foi sancionado no Palácio, com a presença da comunidade, que foi convidada a estar presente. E o Covas então sancionou a lei que reajustava em 72% o salário de referência do nível 6, que é o nível máximo dos estudadores. Os demais níveis eram proporcionais ao nível 6. Aí houve o falecimento do governador e o exercício do
governo pelo Geraldo Alckmin não foi muito bom. Ele já nunca nos recebeu. Sempre se recusou a receber. Nós tentávamos, pelos mesmos caminhos, usando com o apoio da Luiz Erundina, né? E nunca ele permitiu um diálogo direto. Depois da época de 2000, com o Percy, que foi um grande presidente da PQC. O Alckmin estava completando o seu mandato e eu já comecei negociando com ele a questão salarial, né? Nós tivemos várias lutas e tal, mas a principal foi a questão salarial, né? Muito difícil de ser negociada, né? Com esses últimos governantes. E acabamos tendo sucesso com o Serra, né? Quer dizer, sucesso parcial. Nós não conseguimos a equiparação com a universidade, mas conseguimos um bom reajuste salarial com o José Serra. O grande problema que o meu mandato enfrentou foi que eu assumi em janeiro de 2006, se não me engano, e em fevereiro de 2006 o governador Alckmin mandou para a Assembleia, em regime de urgência, o projeto de inovação tecnológica, que privatizava a atividade dos pesquisadores, né? E também instituía o CONCIT, um conselho não democraticamente constituído, e que visava também a privatização e tal. E nós nos juntamos ao pessoal do CIT-PQ, do sindicato que junta o pessoal do IPT, e lutamos contra essa lei. E, enfim, conseguimos segurar o andamento dessa lei. Até o fim do meu mandato, a lei não andou na Assembleia Legislativa. E mais tarde, eu já não era mais presidente, no governo seguinte, a lei foi aprovada, mas já bem atenuada, né? Várias coisas muito ruins foram retiradas dela. Outra coisa que eu também considero que fiz, que foi muito importante, foi retomar uma iniciativa do Nelson Braga, quando ele foi presidente, que foi de estabelecer o desconto em folha dos associados da PQC. Só um terço do pessoal, 400 e pouco, menos de 500, pagavam a mensalidade. A PQC era muito pobre. Mas a PQC estava falida nessa época, né? Cerca de 500 sócios, né? Cada 5 pesquisadores, um só que era sócio da PQC, sem condição de se comunicar com os sócios, porque não tinha internet, essas coisas, era difícil. Foi feita uma assembleia pelo Percy, presidida pelo Percy, com a ideia de alguém assumir ou encerrar a PQC, porque aquela diretoria não queria apresentar chapa. Foi quando nessa assembleia o Dr. Horácio Santana Teles, da SUSEM, peitou e assumiu a responsabilidade de tocar a PQC e não deixar a PQC desaparecer. A minha trajetória na PQC, ela começa em 1990 com o convite do Dr. Aldir Alves Teixeira para trabalhar no centro de debates da associação, que era uma maneira de passar para a sociedade uma situação que desse como retorno o reconhecimento da importância tanto da carreira de pesquisador científico quanto das instituições de pesquisa que abrigavam esses profissionais. E nós tivemos como meta a continuidade desse trabalho, trazendo para discussão as propostas que nós tínhamos com relação à atuação da CPR-TI, de que maneira nós poderíamos trabalhar em conjunto com a CPR-TI para fortalecer essa instituição que garante a progressão dos pesquisadores na carreira pelo mérito, e que hoje é um assunto da mídia, e trouxemos para dentro da associação uma discussão permanente das plataformas dos candidatos, dos nossos candidatos pesquisadores, a membros da CPR-TI. Isso passou a ser uma regra nesse período. De uma maneira geral, as diretorias da PQC ao longo desse período incorporaram essa linha de raciocínio. O pesquisador tinha que sair um pouco de dentro dos laboratórios, das instituições de pesquisa e vir para a rua mostrar para a população e para a sociedade o que ele fazia.
Só com isso é que a sociedade daria respeito ao trabalho dele e daria respaldo a uma briga que a gente tinha, que era da recuperação salarial do pesquisador e da equiparação dos salários com o docente das universidades. Então, mas nós começamos a visitar todos os candidatos a governador do estado de São Paulo para discutir a questão das instituições de pesquisa, o que devia fazer junto aos institutos e qual era a percepção que os pesquisadores e a associação tinha para o futuro das instituições de pesquisa. Com a lógica de que a associação tem que fazer política de ciência e tecnologia, ela não precisa fazer política partidária. Para isso ela tem que ouvir todos os partidos e todos os candidatos. E tinha que convencer os candidatos de colocar em seus programas de governo uma agenda que a gente apresentava para cada um deles. A associação começou a trabalhar sem pruridos, não importava qual era a linha do candidato. A gente queria ouvir todas elas e queria se fazer ouvir com todas as tendências políticas. Porque o pesquisador científico, em geral, ele está voltado às suas pesquisas, aos seus laboratórios e às vezes esquece da parte política. E a parte política, eu falo política com P maiúsculo, é importante. Eu acho que nós precisamos de lideranças para lutar para a melhoria da nossa carreira. A associação de mão dada com os seus pesquisadores. A associação foi lá buscar junto aos pesquisadores o que era a aspiração deles. E não raro também foi buscar junto às administrações dos institutos de pesquisa qual era a perspectiva que os diretores tinham como líderes. Que a associação, nos idos de 90, foi a primeira agremiação representante de classe que ocupou a Paulista para fazer um manifesto em defesa dos institutos de pesquisa. Lá estiveram uma parcela significativa dos pesquisadores, do pessoal de apoio à pesquisa nas instituições. A associação também abraçou essa causa, brigou pela instauração das carreiras de apoio à pesquisa nos institutos de pesquisa, e isso foi um momento histórico, o que hoje é sinônimo de ocupação para manifestações da população com muita frequência e de reclamos de várias categorias, sindicatos, que é o vão do MASP. A associação foi precursora disso. E ao longo desse tempo teve ações que sempre estiveram nessa linha. Trazer para a população a visão de que o pesquisador não é um mágico encastelado, ele é um cara que atende os anseios da sociedade, ele tem que ouvir a sociedade, muito mais ouvir a sociedade do que ouvir governos. Governos têm interesses que nem sempre são os interesses da sociedade. E depois, no mandato seguinte, o Laerte assumiu a presidência da PQC por 2 mandatos. O Laerte Machado, pesquisador biológico, ficou presidente da PQC durante 2 mandatos. Na associação ele sempre foi um militante importante, sempre esteve junto dos trabalhos da associação, e o Laerte, de uma certa maneira, ele trouxe para a associação um novo grupo, um grupo jovem de pesquisadores que começaram a discutir, inclusive, a necessidade de mudar o estatuto da associação para ter uma nova representação dentro das áreas que até então a gente tinha mantido desde a criação. O Laerte foi importante porque ele também continuou essa expectativa da necessidade de ir para a rua, mostrar o trabalho de cada pesquisador, de cada instituição, e a PQC naquele momento agudizou muito a discussão da necessidade de ter uma compreensão das instituições de que instituto de pesquisa tem que fazer ciência aplicada, mas essa ciência aplicada precisa ter bases na ciência básica para dar consistência aos projetos desenvolvidos nos institutos de pesquisa. A ciência de base ficava restrita às universidades, ao meio acadêmico, que necessariamente nem sempre
estão de acordo com os interesses e as finalidades das instituições de pesquisa. Então ele trouxe essa discussão. Isso abriu o caminho para a criação de uma série de programas de pós-graduação nas instituições atuais. Então a arte foi muito importante nesse sentido. E era uma pessoa que dava muita tranquilidade aos pesquisadores durante as assembleias, as reuniões da associação, dava muita segurança, porque ele abraçava as causas até o fim. Uma certa feita, nós fizemos um abraço ao Instituto Biológico quando surgiu a discussão de que aquilo lá podia ter uma área do Instituto privatizada para a construção de uma série de empreendimentos privados e tal, que de uma certa maneira já levantou essa preocupação que hoje algumas instituições vêm sofrendo, vêm perdendo suas áreas de pesquisa por essa questão de falta de compreensão do que é a importância desses trabalhos de campo e dessas fazendas experimentais para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então... Foi quando a PQC cresceu. Ela saiu de 500 sócios, 400 e poucos sócios, para quase 2.000 sócios. E foi quando a PQC se organizou. Teve recursos para contratar uma assessoria de comunicação, teve recursos para contratar uma assessoria jurídica e instalar realmente uma secretaria com site e poder se comunicar com os associados. Foi quando a PQC assumiu essa organização atual, que é a mais forte de toda a história da PQC, né? Nós temos menos liberdade de se comunicar com a estrutura do governo hoje do que nós tínhamos na ditadura. Era muito mais fácil se comunicar, de colocar as ideias na ditadura do que é hoje. E embora a PQC esteja melhor estruturada e organizada hoje, o momento político hoje é mais difícil para a sobrevivência das instituições de pesquisa.